E é assim que hackers conseguem acesso indevido a sites fazendo brute force numa página de login, hackeado. Você sabia que hackers podem descobrir sua senha em questão de minutos? Hoje eu vou revelar o segredo por trás dos ataques de força bruta utilizando uma ferramenta super poderosa, o Hydra. Então fique comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode te ajudar bastante na sua carreira como pentester, como hacker ético e nos seus CTFs. Bora! O conteúdo a seguir tem propósito educacional. Esse canal não promove nem encoraja atitudes ilegais. Não teste sistemas que não são seus, pois isso é crime. O objetivo é aprender a proteger e testar sistemas de forma ética e legal. Caso você não me conheça, meu nome é Geraldo Alcântara, eu sou pentester, um hacker ético, e hoje eu vou mostrar para vocês como hackers conseguem fazer um brute force numa página de login para conseguir uma determinada senha e como se proteger disso. Lembrando, seja ético, então faça isso dentro do nosso laboratório. Então bora lá, como sempre a gente vai utilizar aqui o nosso Home Lab. E se você ainda não criou o seu, tem uma playlist aqui no canal te ensinando a criar esse Home Lab para você poder praticar junto comigo, tá? Lembrando que você tem que testar, praticar apenas em sistemas que são seus, que você possui ou que você tem permissão para testar. Tá? Então você pode ir numa plataforma como TryHackMe, Hack the Box para praticar, que lá é permitido. Porém, se você testar sistemas que não são seus, é ilegal, você não pode fazer isso, fechou? Então, antes sempre do lado da legalidade, seja sempre ético, crie o seu laboratório e vem praticar comigo, fechou? Beleza, bora lá. Então, as máquinas que nós vamos utilizar hoje são o Kali Linux, como sempre a nossa máquina atacante, e o nosso queridíssimo Metasploitable, que está aqui já cansado de tomar porrada, mas está em pé aqui e ainda está servindo a gente, tá? E o IP dele é 192.168.50.4, beleza? Então bora lá, vamos começar. Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o Kali aqui em tela cheia, porque o Metasploitable já cumpriu o papel dele, já apareceu demais, está muito saidinho. E agora eu vou acessar aqui o DVWA. E essa é a tela que eu vou testar, tá? Se a gente olhar aqui embaixo, a gente já sabe qual é o usuário. O usuário é admin e a senha é password. Porém, para esse cenário eu vou fingir que eu não conheço, tá? Eu não sei. Então, beleza. Qual é a primeira coisa que eu gosto de fazer, que eu preciso fazer aqui? É entender o comportamento da página. Então eu vou colocar uma senha e um usuário qualquer aqui, tá? Que não existem. Aperto aqui login. E ele diz o seguinte aqui para mim, login failed. Beleza, é uma resposta genérica. Existem sistemas que vão dizer o seguinte, usuário inexistente. Então, usuário teste não existe, ele me responde isso. O que vem na minha cabeça quando isso acontece? Cara, se eu colocar um usuário que existe, ele vai me retornar alguma coisa diferente. Ele vai me retornar, por exemplo, senha inválida, porque eu acertei o usuário, porém eu errei a senha. Isso permite que eu enumere usuários, por exemplo, no sistema, saber quais usuários ali existem e quais não existem, tá? Então essa resposta genérica ajuda bastante. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que o usuário admin existe. E aí eu vou colocar uma senha qualquer. Ele vai me dizer a mesma coisa, login failed, ou seja, uma resposta genérica, tá? Então aqui eu já sei que eu não vou conseguir enumerar os usuários, beleza? Porque ele sempre vai me retornar a mesma coisa, independente se o usuário está correto ou se não está, beleza? Bom, legal, consegui entender ali mais ou menos como é que a página funciona, qual é a resposta que ela me dá, porém, ficou meio vago, Eu preciso entender melhor como isso funciona e para isso eu vou utilizar o Burp, tá? Eu sei que vocês têm pedido muito um vídeo sobre o Burp, eu vou trazer um vídeo completinho sobre ele, tá? Inclusive, no final desse vídeo, se você ficar comigo, além de te mostrar como se proteger, algumas formas de se proteger, eu vou te mostrar como fazer, aqui o Brute Force utilizando o próprio Burp Suite, tá? Então beleza, o Burp está habilitado, vou utilizar o meu Foxy Proxy aqui para fazer o browser passar as requisições pelo Burp e vou fazer novamente o meu teste. Então, teste. Ok, agora eu vou abrir aqui o Burp. E se eu olhar aqui o Burp, ver aqui em Proxy HTTP History, eu vou ver quais foram as requisições que foram feitas. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é um post, que é o que interessa para nós, Então, um post é o método HTTP utilizado para enviar dados para o servidor, tá? E quais foram os parâmetros que ele utilizou? Então, ele foi lá e na página, login.php, ele enviou alguns dados via post, utilizando o método HTTP post. Quais foram esses parâmetros? O primeiro parâmetro é o username, beleza. Aqui tem o valor que eu coloquei, Então, parâmetro, valor. O valor que eu coloquei foi teste. O segundo parâmetro foi o password. E o valor que eu coloquei foi teste. E depois ele tem um terceiro parâmetro aqui, que é login igual login, que é simplesmente para dizer, olha, envia isso daí para o servidor, beleza?
E aí depois disso a gente tem a resposta, né? Então a gente consegue entender aqui a resposta, né? A gente sabe que ele redireciona a gente aqui para a página de login novamente, porque a gente errou, tá? Beleza? E agora eu acho até que ficou um pouco pequeno isso aqui para vocês conseguirem ler. Eu vou abrir isso aqui no mousepad. Ficar um pouquinho maior. Então aqui vocês têm que entender essas requisições HTTP, entender o cabeçalho, entender o protocolo HTTP em si, né? Então aqui primeiro a gente tem o post, né, que é o método HTTP utilizado para qual página. Depois a gente tem o cabeçalho host, que está dizendo aqui qual é o site, né, que eu estou enviando essa requisição. Depois a gente tem o user agent, que vai dizer qual é o meu browser, enfim. Com o tempo, isso aqui vai ficando simples. No início você pode ficar meio perdido, mas fica tranquilo. Aqui a gente tem o cookie, né? Beleza, tudo certo aqui. E aqui embaixo, né, nós temos os parâmetros que são enviados, como eu falei. Então a gente tem o username, o valor, depois o parâmetro password, o valor e depois o parâmetro login e o valor. A partir dessa requisição aqui, eu vou conseguir utilizar o Hydra, né? Utilizando esses parâmetros aqui, sabendo para onde é que envia tudo direitinho, eu vou conseguir utilizar o Hydra para realizar o brute force, beleza? Então bora lá, vamos conhecer o Hydra aqui. Então vamos lá, para o primeiro cenário aqui, vou fingir que eu não sei qual é o usuário e nem qual é a senha, tá? E a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, cara, como é que eu envio esses dados, né, para lá? Como é que é a sintaxe do Hydra? Então eu posso utilizar o Hydra-U HTTP form post, que é para eu enviar um formulário via método HTTP post, que é o nosso caso aqui. E ele vai me dar aqui alguns exemplos, né? No caso eu posso pegar esse exemplo aqui, que é bem interessante, bem parecido com o que a gente precisa, tá? E colocar lá. Então eu vou copiar aqui, beleza? E aqui a gente tem a nossa requisição. Dessa requisição aqui, eu vou precisar de algumas coisas, eu não preciso de todos os cabeçalhos. Beleza. Então, beleza. Nessa primeira parte aqui, o que é isso? É a página. Então, qual é a página que quando eu acesso o DVWA está aqui? Né? É essa aqui. DVWA login PHP. Então, eu já coloco aqui. Essa aqui é a página. Depois, nós temos dois pontos e os parâmetros que vão ser utilizados. No nosso caso, o primeiro parâmetro é username. Então, vou colocar aqui username. E aqui nós temos, né, utilizando esses dois acentos circunflexos aqui, é como se fosse uma variável. Então, aqui eu consigo passar uma word list, tá? E aí ele vai entender o seguinte, ó, se ele está utilizando esses dois acentos circunflexos aqui e user, essa daqui é a word list de usuários. Então, quando eu passar minha word list de usuários, ele vai todas as vezes pegar o usuário e jogar aqui. Então, vai pegar da lista, jogar o primeiro usuário aqui, tá? E a mesma coisa aqui em password. Então, ele vai pegar o primeiro usuário, vai testar com o primeiro password. Vai pegar o segundo usuário e testar com o segundo password, e assim sucessivamente, iterando, tá? Então, beleza. Primeiro parâmetro username já está aqui. O segundo parâmetro é o password. Então, vamos colocar aqui o password. E depois nós temos esse parâmetro aqui também, que é o login. Tá? Então, vou colocar aqui. E o segundo, né, o terceiro aqui, né, no caso, a terceira coisa que a gente precisa preencher é o seguinte, cara, o que a aplicação faz quando um login é incorreto? Porque o Hydra precisa entender, olha, tá, eu vou mandar as requisições aqui, mas como é que eu sei o que é certo e o que não é? Né? E é por isso que a gente precisou entender aqui, né, qual era o funcionamento da página, qual era a resposta dela aqui, tá? E aí a gente pode colocar aqui o seguinte, ó, F maiúsculo igual login. Então vamos recapitular aqui o nosso comandinho, tá? Então beleza. Primeira coisa que a gente tem aqui é a página. Então a página, a DVWA, o login e tal, a página que a gente precisa, dois pontos, os parâmetros, tá? E por último a gente tem qual é ali a requisição, né, a resposta quando algo dá errado, beleza? Agora vamos lá, vou montar aqui de fato o comando do Hydra. Então vamos lá, nesse primeiro cenário aqui eu não sei nada. Eu não sei qual é o usuário, não sei qual é a senha. E para isso eu criei aqui uma word list de passwords, tá bom? Para passar para o Hydra, para ele entender que esses são os passwords que eu quero testar. E eu sei que o password correto é a palavra password, tá? Criei também uma lista de usuários. Beleza? Com 4 usuários apenas e eu sei que o usuário correto é o admin, tá bom? Beleza, como é que eu falo para o Hydra que eu quero passar uma lista de usuários? Eu utilizo o "-l maiúsculo. Eu já vou colocar aqui o comando inteirinho, tá? Então eu utilizo o "-l maiúsculo. O "-l maiúsculo vai dizer para o Hydra o seguinte, ó, cara, eu estou passando uma lista de usuários, então eu não sei os usuários. Testa todos esses aqui, beleza? E a mesma coisa aqui com o P maiúsculo, tá? Então utilizando o P maiúsculo eu também passo uma lista
de senhas, nesse caso de passwords, tá? Então eu estou passando uma lista de passwords aqui dizendo, ó, cara, também não sei a senha, testa todas essas aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses usuários e vai testar cada um deles com todas as senhas, tá? Depois disso, passei aqui qual é o alvo, passei que eu quero fazer uma requisição, né? Requisições aqui do tipo HTTP post, né? É um formulário, tá? E aqui a gente tem o nosso comando. Então a gente tem a página, né, que eu estou targeteando aqui nesse momento, temos o username e aqui a gente tem a variável. E aqui essa variável vai dizer o seguinte para ele, ó, Hydra, quero que você pegue isso daqui e passe todos os usuários, tá? Então, todas as vezes que você enviar essa requisição aqui, pega um usuário ali da lista e passa, tá? E no password, a mesma coisa aqui, nesse parâmetro aqui, password. Então, daqui para frente nós temos os parâmetros e no password a gente colocou aqui como se fosse uma variável. Então, Hydra, todas as vezes que você for mandar, você pega um password dessa lista aqui e manda, tá? Depois a gente tem o login, que é só para enviar mesmo, tá? E aqui a gente tem a resposta, né, quando falha, porque o Hydra precisa saber o que acontece quando falha. Para ele saber quando acerta, vai ser diferente, tá? Então a gente precisa passar esse "-f login failed", que é o que a gente viu aqui, que a aplicação retorna para a gente quando dá errado, tá? Passei a opção também "-v" aqui de verbose, beleza? Então esse é o primeiro cenário. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar cada usuário da nossa lista aqui, cada usuário dessa lista, e vai testar cada usuário com todas as senhas que está na lista de password. Então a gente pode ver aqui que o primeiro usuário é o James. Aí pega o James, pega a primeira senha e envia. Pá, deu errado. Tenta de novo, com a segunda senha, com a terceira senha, até que, né, acaba a senha ali de password, né? Aí ele vai para o segundo usuário, que é o Michael. Enfim, assim ele vai iterando, tá? Até o momento em que ele encontra aqui. Então ele encontra aqui que o usuário é admin e a senha é password, beleza? E agora, ó, se a gente testar aqui, admin e password, a gente vai ver que a gente consegue se logar. Então ele conseguiu achar ali qual é o usuário e qual é a senha correta. E é assim que hackers conseguem acesso indevido a sites fazendo brute force numa página de login, hackeado. Então aqui só para mostrar alguns outros cenários, se eu já soubesse, né, qual é o usuário aqui, o que eu poderia fazer é modificar esse L maiúsculo por um L minúsculo e dessa forma eu conseguiria passar apenas um usuário. Eu posso fazer isso aqui. Né? Então, nesse caso aqui, eu não estou passando mais um word list. Nesse caso, eu já sei qual é o usuário e todas as requisições vão ser feitas utilizando apenas esse usuário e essa word list aqui de senhas. Então, enter aqui, ele vai testar e conseguiu aqui rapidinho. Tá? Num segundo cenário, né, num terceiro cenário aqui no caso, eu não sei qual é o usuário, porém, eu tenho um chute, eu quero fazer um password spray aqui, sobre qual é a senha, e eu acho que a senha é password. Então, nesse caso aqui, eu vou voltar o L para maiúsculo, tá? E vou colocar o P aqui como minúsculo. Então, eu estou dizendo aqui que eu quero passar uma lista de usuários, e a senha, eu quero que ele sempre teste somente essa daqui, que é a password, tá? Eu vou testar aqui e rapidamente ele consegue de novo, beleza? Então, são esses aqui os cenários principais. Agora eu vou fazer a mesma coisa utilizando o burp, tá? Então, vou logar aqui. Admin password. Lembrando que eu vou fazer uma aula completinha sobre o burp, então fica tranquilo, aqui é só um overviewzinho, só mesmo uma rabiscada, beleza? Eu vou vir aqui em DVWA Security, vou deixar como low, tá? Vou vir aqui na página de brute force. Beleza, novamente o que eu preciso fazer é entender como é que a aplicação funciona. Então eu vou colocar aqui teste, login. Ó. Aí o que ele responde pra gente? Ó, username and or password incorrect. Beleza, novamente uma resposta genérica. Show de bola, como é que eu faço agora utilizando o burp? A gente viu aqui, né, deu para ver que ele passa os parâmetros via get, não é via post. Né? Olha que interessante. Beleza, vou pegar aqui aonde ele envia os parâmetros, né, que aqui, no caso, nessa requisição aqui, vou enviar para o intruder. E aqui no intruder nós temos algumas abinhas. Tá? A primeira delas aqui é positions. Lembrando, vou explicar tudo direitinho, então fica calma, aqui é só para a gente passar rapidinho, tá? E aqui eu consigo marcar os parâmetros aí, o que eu quero modificar, tá bom? Para fazer o brute force. E no meu caso aqui, vou deixar para ser mais rápido, vou deixar o usuário correto aqui, admin,
Meu Deus, tá difícil hoje. Admin. E aqui, ó, eu vou marcar utilizando aqui o add, tá? Para dizer o seguinte para o burp, olha, eu quero que esse parâmetro aqui que você use. E aqui a gente tem os tipos de ataque, não vou falar sobre isso hoje, então vou deixar o sniper aqui mesmo. Na abinha de payloads você pode escolher, né, qual o tipo de payload que você quer. No meu caso vou utilizar o simple list mesmo, vou dar um load aqui e vou utilizar a nossa word list lá que eu já criei, tá bom? Beleza. Aqui em settings você pode fazer algumas coisinhas, então por exemplo, eu vou utilizar rapidinho aqui o grep abstract, tá? Só para a gente ver aqui, ó, o que ele vai fazer aqui. Lembra lá no Hydra que a gente colocou o F e disse o seguinte, ó, se tiver login failed é porque está errado? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou filtrar, né, por essa parte aqui, ó, exatamente por essa parte aqui, login incorrect, e eu sei que quando isso não aparecer na resposta do servidor, eu vou saber que é de fato ali uma requisição válida, beleza? Então, tudo pronto aqui. Posso dar um Start Attack. E, cara, demora um pouquinho porque a gente está na versão Community, tá? Porém, existe aqui um pluginzinho que você pode instalar para deixar isso aqui bem mais rápido, tá? E no Burp Pro isso aqui é uma velocidade absurda, beleza? Então, olha só. A gente viu aqui, ó, que em todas as requisições, ó, o que acontece, ó. A gente tem username and or password setado. Então, na resposta do servidor a gente tem isso, menos nessa aqui, que é o password, beleza? Então olha que interessante, hoje todas as requisições, todas elas, quando o servidor respondeu, ele respondeu com username and or password are incorrect, tá? Menos uma. Então eu já sei que a senha é admin, é password, tá? Então a gente pode vir aqui e testar. Admin password. E beleza, seja bem-vindo à página protegida, né? A área de admin ali que é protegida por password, beleza? Então dá para utilizar o Burp também, o Burp Pro é muito melhor e tem um pluginzinho, cara, que você vai ter que ver na aula que eu vou fazer sobre o Burp, beleza? Que vai deixar o intruder ali bem mais rápido. Tá curtindo o vídeo? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com a galera. O seu apoio é muito importante e hoje nós temos mais alguns colaboradores que eu vou deixar aqui na tela. Muito obrigado, galera. E se você quiser também, se torne um colaborador, que já vai ter coisa legal por lá. E agora eu vou falar sobre algumas formas de se proteger desse tipo de ataque que você pode colocar na sua aplicação, beleza? Bora lá. Dica número 0, utilize reCAPTCHA. Então, galera, vocês podem colocar um reCAPTCHA na página de vocês para atrapalhar ou impedir aí, né, ataques automatizados e bots, tá bom? E a primeira dica é habilite o múltiplo fator de autenticação. Então, habilite o MFA. Tá? Eu sei que pode ser um pouco custoso, mas é uma das melhores alternativas, porque assim mesmo que o atacante consiga a senha do usuário, ele não vai conseguir se logar se o usuário não der aquela segunda permissão necessária, beleza? Dica número 2, implemente bloqueio após inúmeras tentativas. Então, sua aplicação ela pode bloquear usuários que tentam e falham se logar inúmeras vezes. Então, você pode colocar aí um limite. Tentou 5 vezes, vai ser bloqueado, vai receber um e-mail para poder desbloquear, enfim. Aí vai com você como é que você vai fazer isso aí, beleza? Eu sei que isso aqui pode causar alguns problemas, né? Até uma negação de serviço, etc. Mas é uma alternativa que você tem para tentar proteger, né, as contas aí dos seus usuários. Dica número 3, implemente rate limit. Então, você vai implementar aí na sua aplicação uma quantidade de requisições que podem ser feitas para essa página de login. Tá? Então, por IP, por exemplo. Então, tentou 5 vezes na sequência, um período curto de tempo, você já dá uma bloqueada aí nesse IP. Entendeu? Então, implementar um rate limit não vai matar o problema, porque o atacante pode utilizar IP rotate, etc., mas ajuda e frustra ali o atacante. Dica número 4, utilize política de senhas fortes. Então, por mais que você possa implementar o MFA e etc., é sempre bom você implementar também uma política de senhas fortes. Não aceite aí, sua aplicação não pode aceitar senhas de baixa complexidade, beleza? Então, veja aí as melhores práticas, tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, número, caractere especial, tem que ter um tamanho específico, tá bom? Para não ser muito pequenininha. Então, lembre-se sempre de implementar. Isso que também é importante. E é claro que existem várias outras estratégias e dicas, porém essas foram as que eu resolvi passar para vocês aqui hoje. E se você tem alguma outra dica, deixe aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir esse outro vídeo aqui, onde eu te falo quais são as principais ferramentas utilizadas por todo hacker ético. Valeu, muito obrigado. Tamo junto.